dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio, começando agora a quarta parte da aula de Revolução Americana. Se tudo der certo, essa vai ser uma aula, esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curto que os outros, porque falta pouco, tá? Estamos chegando no final. Eu sei que na aula passada a gente avançou pouquíssimos slides, foram 4, 5 slides, mas eles tinham uma densidade temática muito grande, não dá para só sair batido, né? Quer dizer, até dava. Ah, a Constituição é a lei maior do Estado e vambora, tá? Mas eu ia ter que ficar voltando em Constituição toda vez que esse conceito aparecesse de novo, se ele não foi bem trabalhado da primeira vez que ele apareceu, tá? Então a gente na aula passada, rápida, brevemente, falou sobre a Guerra de Independência, tá? E longa e detalhadamente falamos sobre o que é uma Constituição, o conceito de uma Constituição. Aquilo que você viu na aula passada é a definição de Constituição não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, na China, na França, na Alemanha, na Argentina, na Rússia, na África do Sul, onde quer que você olhe, aquele ali vai ser mais ou menos o mesmo conceito de Constituição, com pouquíssimas variações. Tá? E não importa também qual é o tempo que você está olhando, é o século XVIII, XIX, XX, XXI, isso também não vai mudar. Tá? O conceito de federalismo também é o mesmo, tá? Todos os países entendem federalismo da mesma forma, só que alguns aplicam mais, praticam mais, outros aplicam, praticam um pouco menos, tá? Então, aquilo que você viu na aula passada não é uma coisa que você deve guardar na sua cabeça, dentro de uma caixinha mental, dentro de uma gaveta mental, referente exclusivamente à independência americana, mas sim numa gaveta mental mais ampla, como se fosse uma caixa de ferramenta de conceitos da ciência política, aquilo ali é ciência política e direito, que você estava vendo na aula passada, e aí você guarda essas informações nessa sua caixa de ferramentas mental para poder usar, para poder aplicar em qualquer contexto que você necessite. Tá? Outra das características que estava lá presente naquele slide em que eu defini as características da Constituição Americana de 1787, uma das características que estava lá presente, né, era sobre o voto. E aí eu te falei lá atrás que o voto nos Estados Unidos, né, num primeiro momento, ele era vedado aos escravos e aos indígenas. Falei que o voto lá era exclusivamente masculino e censitário. Outra característica que eu te dei sobre o voto lá naquele momento, tá? E aí tem um slide todo só para falar disso, porque isso é um pouquinho, não é muito não, mas é um pouquinho complicado, tá? E inclusive a oportunidade de estar fazendo uma aula em vídeo me possibilita explicar isso com mais cuidado, com mais detalhamento. Normalmente em sala de aula eu falo, gente, ó, é mais ou menos assim, tenta aceitar que é assim que a coisa funciona e vambora, porque é um gasto, é um investimento de tempo muito grande para explicar um negócio que é complicado e que já não é mais muito usual hoje em dia. Tá? Poucos países hoje adotam um sistema de voto indireto. Os Estados Unidos adotaram lá em 1787 e esse sistema de voto indireto permanece até hoje. O Brasil adotou na sua Constituição de 1824 o sistema de voto indireto, mas em 1891, né, na Constituição seguinte, a gente já abandonou isso e isso foi abolido, foi eliminado, né, do sistema jurídico político brasileiro. Tá? Mas lá nos Estados Unidos ainda existe. Tá? Então é por isso que a gente tem que explicar isso aqui agora. Olha só, quando você vai à urna na eleição, né, e obviamente eu imagino que vocês ainda não tenham tido essa oportunidade, né, de participar da política por meio do voto, mas terão em algum momento, a partir dos 16 anos, a lei brasileira faculta o direito de que o adolescente participe, né, e de forma obrigatória a partir dos 18, então em algum momento você vai ter essa oportunidade, e aí você lá vai escolher quem você quer como o candidato efetivo, né, para a presidência. Eu quero A, eu quero B, eu quero o Antônio, eu quero o José, eu quero o Pedro, eu quero Maria, enfim. Você vai lá e aperta os numerozinhos referentes àquele candidato e pronto, é só contar quantas pessoas escolheram aquele candidato no país e se for mais da metade, está eleito, se for menos da metade, segundo turno, e agora sim, no segundo turno, né, são só 2 candidatos, então mais da metade escolhe um lado, menos da metade escolhe o outro e pronto. Tá? Simples assim. Nos Estados Unidos não é tão simples. Tá? Os eleitores eles não escolhem o presidente, eles escolhem um colégio eleitoral que vota nesse presidente. Tá? Você vai falar, ih, Caio, já começou complicando. Peço desculpas, mas quem complicou não fui eu. Tá? Quem complicou foi o sistema político americano. E eu vou te explicar como eles complicaram e por que eles complicaram. Tá?
vai fazer sentido, eu prometo para você que vai fazer sentido, embora seja uma coisa com a qual você não vai concordar. Pelo menos no primeiro momento você vai falar, meu Deus, mas por que isso? Não pode ser assim, tá esquisito, tá errado. Mas enfim, tá? Isso é uma coisa para você resolver com o seu psicólogo, né? Não com o professor de história. Eu só estou aqui para explicar como as coisas acontecem e por que elas acontecem e se elas deveriam ser daquela forma ou mudar. Isso aí já é uma outra questão que não me compete, tá? Lá nos Estados Unidos se escolhe um colégio eleitoral. Você vai falar, colégio eleitoral? Porque o candidato à presidência ele tem que ir para uma escola fazer uma prova, alguma coisa assim? Não, nada do tipo, tá? O objetivo desse colégio eleitoral, né, de colocar alguém no meio do caminho entre o eleitor e o candidato, né, porque na verdade é isso que está acontecendo, você está colocando alguém no meio do caminho, não é candidato, não é eleitor, tracinho, candidato. É eleitor, colégio eleitoral e aí sim candidato. Tá? Então tem alguém no meio do caminho. Quando é eleitor, candidato, é isso que está aqui embaixo, a gente vai dizer que o voto é direto. Quando é isso que está aqui em cima, tá? A gente vai dizer que o voto é indireto. Por quê? Porque tem alguém no meio do caminho entre o candidato, tá? Que vai ser eleito, e o eleitor que o elegeu. E aí, essa relação ela não é tão imediata, ela não é tão direta, ela é indireta. Deixa eu apagar aqui para não começar a ficar bagunçado desde o primeiro momento. Tá? Vamos tentar entender isso na prática, tá? E por que isso reduz o controle popular sobre a votação a partir de um exemplo hipotético. Eu estou inventando aqui um exemplo e aí, por meio desse exemplo inventado, eu acho que fica um pouco mais fácil você entender a matemática da coisa. Desculpa, tem um pouco de matemática, mas é matemática simples, tá? Aquela matemática que lá no Fundamental 1, 1 mais 1 igual a 2, é matemática que até professor de história consegue entender, não é uma matemática difícil não, te prometo. Eu inventei um país qualquer, tá? Você pode falar que esse país é a Historiolândia, pronto, né? A Historiolândia é o país em que todo mundo adora história, todo mundo quer ser professor de história quando crescer. Nesse país, os professores de história eles são astros da TV, eles são tem um tapete vermelho, colocam as mãos na calçada da fama, tá? É a Historiolândia. Tá? Nesse país, a Historiolândia, só há 2 estados. Eles são uma federação também. Lá só há 2 estados, o estado A e o estado B. O estado A é um triângulo amarelo, o estado B é um trapézio, eu acho que esse é o nome da figura geométrica, um trapézio verde. Tá? Concorrendo à presidência da Historiolândia, nós temos 2 emojis. Tá? O emoji estudioso, e por que eu estou te dizendo que esse emoji é estudioso? Porque ele está de óculos, ele está de monóculo. Né? E todo mundo sabe, isso é uma regra universal do mundo, que quando o sujeito está de óculos, ele é estudioso, não é isso? Não é assim que funciona o mundo? E do lado do emoji estudioso, a gente tem o emoji festeiro. O emoji festeiro, ele não gosta de estudar história. Tá? O emoji estudioso, ele adora, ele estuda história o dia inteiro, ele sabe tudo, ele sabe a cor do cavalo branco de Napoleão, ele sabe rigorosamente tudo. Tá? E aí você imagina que num país como a Historiolândia, quem vai ganhar é o emoji estudioso, né? Esse é o nosso primeiro pensamento. Tá? Vamos ver como é que aconteceram as eleições na Historiolândia. Olha só. Nessas eleições aqui, a gente vai ter no estado A, o estado triângulo, 10 milhões de eleitores. Tá? E cada milhão de eleitor nesse país, nesse sistema político, corresponde a um delegado. Ah, esse é o nome, não tem nada a ver com delegado de polícia, com delegado que prende as pessoas. É só o nome que é dado no sentido de que é alguém a quem é delegado, a quem se delega um poder. Delegar aqui é no sentido de transmitir. A palavra delegar significa transmitir. Então, esses delegados do colégio eleitoral são os indivíduos a quem os eleitores transmitem, delegam o poder de escolher o candidato, o representante. Tá? Então, você está vendo que são 10 milhões de eleitores e 10 delegados no colégio eleitoral. Tá? Um delegado para cada milhão de eleitores. E isso é uma regra que tem lá nesse sistema eleitoral. Ponto final, acabou. Não tem muita discussão. Tá? Nesse estado A, a votação foi apertada, mas o emoji festeiro, por algum motivo inexplicável, mesmo ele não gostando muito da história lá na Historiolândia, por algum motivo inexplicável, o emoji festeiro ficou com 6 milhões de votos, enquanto o emoji estudioso ficou com 4 milhões de votos. Quem ganha neste estado? Quem ganhou neste estado? Emoji festeiro. Tá? Vamos ver no estado B como é que foi. O estado B já é um estado menor. Tá? Lá é um estado menor, tem a metade do tamanho, tamanho populacional, não tamanho de área. Tá? Eu não sei calcular a área do trapézio,
né, e área do triângulo. Isso aí você calcula com professores de matemática. Tá? Mas, em termos de população, o estado B, né, o estado trapézio verde, ele é um estado menor, ele tem a metade do tamanho em população e, portanto, só com 5 milhões de eleitores, ele vai ter só 5 milhões de delegados, de representantes no colégio eleitoral. Nesse estado aqui, a vitória para o emoji estudioso foi fácil, foi de lavada, foi uma goleada. Tá? Ele ganhou absolutamente todos os votos. Você vai dizer, mas Caio, isso não acontece na vida real. Não tem como ninguém nesse estado ter votado no emoji festeiro. Bom, para efeitos de exemplo, foi isso que aconteceu. Tá? Nem a mãe do emoji festeiro votou nele, né, no estado B. Na verdade, ela morava lá no estado A, por isso que ela votou, ela estava entre os votantes que deram voto a ele lá no estado A. Mas lá no estado B não tinha ninguém que conhecesse, gostasse, confiasse no emoji festeiro. 5 milhões de votos para o emoji estudioso. Você que é muito bom de matemática a essa altura do campeonato já fez um prognóstico. É isso aí, Caio. O emoji estudioso venceu. Viva aqueles que gostam de estudar história, né? Aqueles que gostam só de ficar na festa, na curtição, esses aí não estão com nada. Tá? Foi um total de votos de 9 milhões de votos para o emoji estudioso e só 6 milhões de votos para o emoji festeiro. Quer dizer, foi uma diferença grande, foi uma diferença de 3 milhões de votos a mais para o estudioso. Não é isso? Não é essa a minha conta? Vamos ver se a apuração está certa. Tá? Começou a apuração, começou a contagem de votos. E realmente é isso. São 9 milhões de votos totais do povo, tá? Para o emoji estudioso e só 6 milhões de votos totais ali do povo para o emoji festeiro. E você imagina, então, que o vencedor, né, seja o emoji estudioso. Vamos ver se foi isso? Terminaram de contar os votos, o Tribunal Eleitoral lá do país, da Historiolândia, vai divulgar o resultado oficial e o vencedor foi o emoji festeiro. Você vai me dizer, Caio, peraí, essa matemática ela não é difícil nem para quem gosta de história. Como assim? Lá na Historiolândia eles não sabem nada de matemática? Não, é porque na Historiolândia, como o sistema de voto é indireto, dane-se o número de votos individualmente considerados. Tá? Você tem que olhar cada estado individualmente. Vamos olhar para o estado A. Tá? Não interessa o total de votos somado estado A mais estado B. O que interessa é estado A. Quem ganhou no estado A? Emoji festeiro. Não interessa com qual vantagem ele ganhou. Ele ganhou nesse estado A? Ganhou. Então, os 10 delegados do colégio eleitoral são dele. São obrigados a apoiá-lo. Tá? E no estado B? No estado B, o emoji festeiro, ele pode não ter ganho nenhum voto. Não tem problema. Quem ganhou a eleição aqui foi o emoji estudioso. Tá? Isso significa que o emoji estudioso levou o estado B lá no colégio eleitoral. Ele vai ter direito a 5 delegados, a 5 representantes do colégio eleitoral. Sabendo disso, sabendo qual candidato tem quantos representantes no colégio eleitoral, você, a partir desse momento, você joga na lata do lixo os votos. Eles não interessam mais. Eles só interessam até o momento de decidir em quem os delegados daquele estado vão votar. Qual é o candidato que aqueles delegados são obrigados a apoiar. Então, quando você descobre isso, as diferenças de voto se tornam irrelevantes, as diferenças de voto popular se tornam irrelevantes. Tá? O fato é que nesse país Historiolândia, o emoji estudioso ficou só com 5 delegados no colégio eleitoral e o emoji festeiro ficou com 10 delegados. Eu estou dizendo para você que mesmo tendo 3 milhões de votos a mais, o emoji estudioso ficou com a metade dos representantes do colégio eleitoral. Dá para entender agora por que você não vai concordar com isso? Você vai dizer, mas Caio, isso não faz o menor sentido. Para que criaram um sistema tão complicado no qual o cara que tem mais voto não ganha? Exatamente pelo motivo que eu te falei aqui atrás. Porque o objetivo era o povo não ter tanto poder nesse sistema. O povo, e aí quando eu falo de povo, eu estou falando da parte mais pobre, né, da parte popular de uma sociedade, da parte mais pobre da população,
eles são sempre maioria. Os pobres são sempre maioria, tá? Em todo e qualquer país, em todo e qualquer momento da história. Não há muito como fugir disso, tá? Existem uma série de teorias que tentam explicar o porquê disso, se isso é justo ou injusto, se isso está dentro da ordem do normal, da natureza ou não. Enfim, pouco relevante. O fato, tá? O fato inescapável, o fato incontornável é, normalmente, pessoas mais pobres são maioria. Tá? A ideia aqui nos Estados Unidos, nesse momento, era não deixar os pobres tomarem o controle do poder, porque senão esses pobres usariam o poder que estavam controlando para beneficiar a si mesmos. Tá? Os Founding Fathers, os pais fundadores, os caras que fizeram os Estados Unidos e fizeram a Constituição dos Estados Unidos e lutaram pela independência dos Estados Unidos, eram pessoas ricas. E eles, ao terminar essa luta contra a Inglaterra, eles organizaram milimetricamente um sistema político no qual eles têm uma vantagem sobre o resto da sociedade, mesmo sendo minoria. Você vai dizer, Caio, não acredito. Isso aí, não sei, será que isso não é uma posição política sua, Caio? Será que você não está botando o seu achismo, a sua opinião aí, como se fosse um fato histórico? Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Não sou eu que estou falando, não. Tá? Não sou eu que estou falando. Eu vou deixar você ver os caras falando. Tá? Eu vou deixar você ouvir James Madison. James Madison era um dos representantes, tá, das 13 colônias originais lá no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Depois ele passa a integrar o governo dos Estados Unidos e, alguns anos depois, ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele será o 4º presidente dos Estados Unidos. O primeiro foi o George Washington. Tá? O James Madison vai ser aqui o 4º presidente da história dos Estados Unidos. Antes de se tornar presidente, lá durante os debates para a criação da Constituição, tá? Ainda em junho de 1787, a Constituição vai ficar pronta mais no final do ano, na segunda metade do ano, o James Madison ele vai fazer um discurso lá na Assembleia Constituinte, né, que estava elaborando a Constituição. A Assembleia Constituinte é uma reunião de representantes do povo para fazer a Constituição. Ele vai fazer esse discurso aqui. Vamos ler juntos? Então vamos ler com calma. Quando ele fala hoje, é hoje o tempo dele, tá? Na Inglaterra, hoje, se as eleições fossem, ou seja, não eram, tá? Se fossem abertas a todas as classes de pessoas, aqui está falando de todas as classes sociais, rico e pobre, a propriedade dos donos de terra estaria insegura, ou seja, quem tem alguma terra provavelmente não teria garantias, não teria segurança de que continuaria sendo dono daquela terra. Uma reforma agrária ocorreria rápido. Não ocorreu porque a eleição não era aberta a todo mundo. Mas se fosse, os pobres votariam em pessoas que lhes fossem favoráveis e fariam uma reforma agrária. Caio, o que é reforma agrária? É você pegar um fazendão grandão que tem um dono só e você divide em, sei lá, 50 pedaços menores e distribui para pessoas pobres que não têm nada. Aí vão ser 50 fazendinhas, né? Não significa que o dono original da fazenda perca tudo. Ele vai ficar com um daqueles 50 pedacinhos, né? Mas, a princípio, essa é a ideia. Você pegar a propriedade da terra que é muito, quando ela é muito concentrada, né, e um cara só é dono de muita coisa, você pega isso e subdivide para que mais pessoas sejam donas de vários pedacinhos pequenos. Tá? Então, em vez de ser um com muito e muitos sem nada, você vai ter todo mundo ali com mais ou menos a mesma coisa. Tá? E aí ele vai continuar o seu discurso. Se essa premissa for correta, ou seja, se for correta a ideia de que eleições com todos participando fazem com que a maioria do povo pobre tome o poder e faça uma reforma agrária, se isso for verdadeiro, nosso governo, o governo dos Estados Unidos, deve garantir os interesses permanentes do país contra esse tipo de inovação, ou seja, contra a reforma agrária. Tá? Então, é necessário fazer alguma coisa lá nos Estados Unidos para não deixar os mais pobres participarem tanto da política ou terem tanto controle sobre a política para que esses mais pobres não pudessem fazer uma reforma agrária. Tá? Continua o discurso de James Madison. Os donos de terras devem ter uma participação no governo, apoiar esses interesses inestimáveis. Eles devem ser constituídos, os governos dos Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos, devem ser constituídos, agora sim é o que ele fala, de modo a proteger a minoria dos ricos contra a maioria da população, contra a maioria dos pobres. Tá? O que ele está dizendo aqui, nessa última frase, é o seguinte: temos que fazer uma forma de governo aqui nos Estados Unidos que beneficie os ricos e não os pobres. Porque
Os pobres são maioria. E se a gente criar um sistema no qual a maioria decide, a gente está ferrado. A gente que é rico aqui, e ele, James Madison, era um desses ricos, ele vai dizer, a gente está ferrado. Porque os pobres vão aproveitar, né, que são maioria, e vão tirar tudo de nós. Essa era a preocupação do James Madison. E o engraçado é que até hoje os Estados Unidos são tidos como um exemplo de democracia mundial, né? Um sistema no qual todo mundo participa e tem igual poder e tem igual influência. E, na verdade, desde a origem desse governo, a ideia era não ser uma democracia. A ideia era ser uma república. República e democracia não são a mesma coisa. A ideia dos Founding Fathers dos Estados Unidos era criar lá um governo que fosse republicano, mas não democrático. Democrático no sentido de que todo mundo tem igual peso, igual participação. Tá? Essa é a ideia, a intenção, o princípio por trás de uma democracia. Todos valem o mesmo em termos políticos. A ideia do voto indireto era que não. Todos não podem valer o mesmo no sistema político, porque senão os que são minoria e que são ricos vão se sentir prejudicados por isso, e eles não querem se sentir prejudicados, eles querem criar um sistema político no qual, na verdade, eles estejam protegidos e beneficiados. Tá? Então, a intenção aqui era criar um sistema no qual nem sempre a maioria vence. Na verdade, na maior parte das vezes, para a maioria não vencer, se o que essa maioria estiver propondo for uma coisa muito radical. Se o que essa maioria estiver propondo for uma coisa aceitável para as elites, ok. Tá? Então, o sistema de quantos delegados vão valer para cada estado e tal, isso frequentemente nos Estados Unidos é manipulado para garantir que na próxima eleição, algum candidato um pouco mais radical, um pouco mais a favor dos pobres, não consiga se eleger. E a gente nunca teve na história dos Estados Unidos, até hoje, algum político que tivesse esse perfil, né, de defesa dos pobres. Isso nunca aconteceu e provavelmente, enquanto o sistema de voto indireto perdurar, vai continuar sem acontecer. Tá? Para você ter um exemplo concreto, você não deveria nem ser nascido na época que isso aconteceu, mas lá no começo dos anos 2000, né, 20 anos atrás, a gente teve o final do mandato de um presidente democrata nos Estados Unidos. Esse presidente democrata ao qual me refiro era o Bill Clinton, tá? Famoso, inclusive marido da Hillary Clinton. A Hillary Clinton usa o sobrenome dele, enfim, como forma também de divulgação política. Então, era o presidente Bill Clinton, que estava terminando o mandato, e ele apoiou como próximo candidato, né, enfim, candidato a próximo presidente dos Estados Unidos, o seu vice-presidente, o Al Gore. Tá? E quem era candidato pelo Partido Republicano lá na época era um sujeito chamado George W. Bush. O Bush, ele era filho de um antigo presidente americano, de um ex-presidente americano, e lá na época foi super polêmico porque teve recontagem de votos, a urna não era eletrônica, então era em papel, contaram, recontaram, pegaram papelzinho, enfim, disseram que teve fraude e o escambau. No final das contas, o que aconteceu lá não foi fraude, não foi falha de contagem, nada do tipo, não. O que aconteceu lá é só que o sistema político americano é um sistema no qual ganhar mais votos não te faz se tornar presidente, né? O Al Gore, o vice do Clinton e que era apoiado pelo Clinton, ganhou mais votos, tá? Mas quem se elegeu presidente foi o George W. Bush, que era um republicano, enfim, era do outro partido lá e tal. Então, para você ter essa noção, né? Quem ganha mais voto nem sempre é o cara que vira presidente. Então, o sistema de voto indireto é um sistema criado lá na origem da Constituição Americana, dos Estados Unidos enquanto nação independente, justamente para não deixar os mais pobres participarem. Quem diz isso não sou eu. Ou melhor, para não deixar os mais pobres participarem, não. Para não deixar os mais pobres, quando participassem, ter uma influência muito determinante. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos. Tá? Consequências desse processo de independência dos Estados Unidos para os Estados Unidos, para o mundo, para a América, enfim. O que isso produz de mudança? Né? Daí? Tá, os Estados Unidos agora são independentes, tem essa Constituição, tem esse governo. E daí? Né? Essa é a pergunta. O que muda para o mundo? O que se altera? Tá? Essas coisas que estão listadas aqui na tua frente agora. Os Estados Unidos eles são a primeira ex-colônia europeia independente na América. Tá? E isso vai servir de estímulo a outras colônias que vão falar, opa, eles fizeram? Então quer dizer que é possível? Né? Porque muitas colônias nem conseguiam imaginar essa situação. Tipo, um negócio desse não tem como acontecer. É óbvio que não dá para isso existir.
né, uma colônia ser um país. Quando os Estados Unidos vão lá e fazem isso, eles estão dando exemplo, estão dando, né, um guia do caminho. Olha, dá para fazer, é só fazer isso, organizar um exército, lutar, não sei o quê, ganhar apoio, explorar as rivalidades entre as próprias nações europeias, a sua metrópole e uma outra nação, etc, etc, enfim. Né, é um conjunto ali de ideias do que poderia ser feito para se conquistar essa independência. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai haver uma disseminação do modelo republicano e presidencialista. Tá? Não havia praticamente repúblicas importantes no mundo nessa época. A Inglaterra foi república por um breve momento da sua história, a Holanda foi república por um breve momento da sua história, a cidade de Veneza, não o país inteiro Itália, só a cidade de Veneza era uma república, mas era uma república meio esquisita, uma república meio oligárquica, enfim. A gente tem algumas repúblicas, mas nenhuma delas foi muito grande e muito importante. A última vez que a gente teve uma república grande e importante no mundo, antes dos Estados Unidos, foi o Império, foi a República Romana, tá? Foi a Roma Antiga. Aquela Roma Antiga, que você estudou lá atrás, né? Enfim, sexto ano, depois estuda de novo na primeira série do ensino médio. Tá? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu, tá? Em relação ao século XVIII, 13 séculos antes, praticamente 1.300 anos antes. Há 1.300 anos, quando os Estados Unidos se tornam independentes, fazia já 1.300 anos que não tinha, né, melhor, né? Porque a República Romana ela não acaba no século V. No século V é a queda do Império Romano. A República Romana acaba no século I a.C. Estou falando aí de 18 séculos. São 1.800 anos que não tinha uma república grande, poderosa e importante. Quando os Estados Unidos conseguem se tornar uma república e vão se tornando um país grande, poderoso e importante, isso mostra que existem formas de ser um país próspero sem ser uma monarquia. Isso também era uma coisa impensável nesse momento. Né? Acreditava-se que países prósperos, países que vão para frente, países que são bem-sucedidos, são sempre monarquias. É necessário ter um rei, alguém que vai governar até o final da vida, depois o seu filho, ou seja, essa previsibilidade de quem é o governante, para que você tenha estabilidade política e assim o país possa prosperar. Os Estados Unidos vão mostrar que não. Você não precisa ter uma previsibilidade de quem é o governante. Você tem que ter sim uma previsibilidade de quais são as leis. A lei é essa? Seja lá qual for o governante que vai assumir, ele tem que respeitar essa mesma lei? Então está valendo. Pronto, já é previsibilidade suficiente para um país virar um país grande e importante. Tá? Só que no plano interno dos Estados Unidos, a gente vai ter alguns fatores muito marcantes, como, por exemplo, a manutenção das desigualdades sociais. Os pobres vão continuar sendo muito pobres por muito tempo, justamente porque a participação política desses pobres era praticamente nenhuma. Tá? Desigualdades raciais vão existir até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje, isso é uma questão super polêmica lá nos Estados Unidos, mas até os dias de hoje existe uma questão racial relevante e isso gera conflitos de tempos em tempos, enfim. Então, você tem essa tensão, né, racial, essa desigualdade racial lá nos Estados Unidos, e você tem também uma desigualdade de gênero lá no caso das mulheres não poderem votar, né, do voto ser exclusivamente masculino, mas aí também não é uma questão só dos Estados Unidos. O mundo inteiro, nessa época, quando tinha voto, era sempre voto masculino. O voto podia ser censitário ou não ser censitário, tanto faz. Mas o voto era sempre, no século XVIII e no XIX, era um voto sempre masculino. A mulher não era nem considerada cidadã, tá? Ela era como se fosse quase uma propriedade do marido. Então, participação política feminina era irrelevante, tá? Inexistente. Outra coisa que permanece, que é mantida, é a escravidão. E desigualdade racial não é a mesma coisa que escravidão. Tá? Porque, por exemplo, hoje nos Estados Unidos existem desigualdades raciais, mas já não tem escravidão aí há praticamente um século e meio. Tá? Mais de um século e meio, na verdade. Então, assim, nos Estados Unidos vão ser mantidas as duas coisas. A escravidão como base da desigualdade racial, mas uma desigualdade racial que era muito mais profunda. Mesmo em regiões que não existia escravidão lá nos Estados Unidos, mesmo no norte, em que a escravidão não era muito utilizada, não era muito aceita, até existia em caráter excepcional em algumas regiões, em alguns momentos, mas de forma geral a desigualdade no norte não era uma coisa comum, a escravidão no norte não era uma coisa comum. Mesmo assim, no norte, os negros eram tratados de uma forma inferior, preconceituosa, uma forma racista. Tá? Então, muda a política, mas não muda muito a sociedade, o conjunto dos indivíduos. Tá? Agora, o que a gente tem é que a elite colonial não obedece mais à elite inglesa. A elite colonial obedece a si mesma, né?
não é mais nem sequer uma elite colonial, porque não é mais uma colônia. A elite dos Estados Unidos agora passa a ser uma elite independente, mas quem não era elite continuou na mesma situação. Para quem era escravo, a independência dos Estados Unidos não mudou nada. Para quem era pobre, não mudou nada. Para as mulheres, não mudou nada. Tá? Mudou para os ricos dos Estados Unidos. Portanto, a gente vai perceber com isso que a Revolução Americana foi uma revolução das elites. Tá? É por isso que muita gente classifica a Revolução Americana como uma das chamadas revoluções burguesas. A gente vai ter algumas revoluções burguesas, tá? Ao longo dos séculos 17 e 18. Quais são as principais? As revoluções inglesas, que você já viu comigo lá na época da Revolução Industrial, né? Revolução Puritana, Gloriosa, são revoluções burguesas. Agora a Revolução Americana é uma revolução burguesa. A próxima matéria que vem depois dessa é Revolução Francesa. Revolução Francesa é a grande, é a maior, é a mais importante de todas as revoluções burguesas. Tá? É quando a burguesia realmente marca sua entrada no cenário político internacional como classe social relevante, dominante, impulsionadora das mudanças, enfim, organizadora das sociedades. Tá? Então, a gente vai ter uma situação que, se você lembrar das matérias que você viu no ano passado, por exemplo, né? Você não deve lembrar, mas se você lembrasse, você saberia o seguinte, que lá na época do feudalismo, tá? Quem mandava era o senhor feudal. E tinha lá o camponês, o servo não mandava nada. Só que vai chegar um momento lá no século XII, 1100 e alguma coisa, em que vai ter muito camponês, mas não vai ter terra para todos os camponeses. Então um monte de camponês acaba tendo que sair do campo e ir para a cidade. Aí quando esses camponeses chegam na cidade, as cidades na Idade Média eram vazias praticamente. Então tinha muitos negócios que podiam ser feitos, tinha espaço disponível ali na cidade para o camponês poder iniciar seu próprio negócio sem ter concorrência. Tá? O camponês que acabou de vir lá do campo e falou assim, caramba, não tem ninguém aqui nessa cidade que sabe costurar, eu sei costurar, vou virar alfaiate. E não tem ninguém aqui nessa cidade que sabe fazer móvel, já sei, vou virar carpinteiro. E assim por diante. Né? Então isso vai gerando uma situação na qual esses camponeses chegam primeiro na cidade, não tem praticamente nenhum grande negócio, né, econômico na cidade, e esses primeiros camponeses começam a empreender esses negócios. E as cidades na Idade Média, elas recebiam um apelido, elas recebiam um nome chamado burgo. Tá? Então, essas pessoas que estão morando nas cidades medievais passam a ser chamadas de burgueses. Com o passar aí de um século, 2 séculos, esses caras burgueses, tá? Esses primeiros camponeses que foram para as cidades e os seus descendentes, eles começam a virar uma classe social separada. Tá? No começo, o burguês era todo mundo que estava na cidade. Depois de 200 anos, o burguês era o grupo dos ricos dentro da cidade. Tá? E aí esse grupo dos ricos ele vai, com o passar do tempo, né, enriquecendo cada vez mais, mas eles continuavam sendo politicamente fracos. Tá? Então, o que vai acontecer é que do século XII, quando surge a burguesia, até o século XVIII, por 600 anos, a classe burguesa ela vai lentamente crescendo, se fortalecendo, ganhando influência, criando novas formas de pensamento. O iluminismo é uma filosofia burguesa. O renascimento cultural foi um movimento artístico inspirado pela burguesia. Então a burguesia ela vai criando novas formas de expressão artística, novas formas de expressão intelectual, novo poder econômico, e aí a burguesia passa a querer poder político, ela passa a querer mandar na sociedade, e ela vai fazer isso por meio das revoluções burguesas. Então as revoluções burguesas são justamente essa burguesia que até então tinha um crescente poder econômico, uma crescente influência social, ganhando o poder político. Vai acontecer lá na Inglaterra com as revoluções puritana e gloriosa, vai acontecer nos Estados Unidos com a Revolução Americana, vai acontecer esse domínio da burguesia na França com a Revolução Francesa. Só que depois da Revolução Francesa tem um baixinho que aparece aí, tá? Que montava num cavalo branco e que saía pela Europa toda dominando tudo, chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele vira a Europa de ponta cabeça e a burguesia aproveita esse momento para tomar o poder na Europa inteira. Então, a partir da Revolução Francesa, o fenômeno das revoluções burguesas, que era isolado, a Inglaterra fez uma, Revolução Burguesa, está lá. Agora os Estados Unidos fizeram, está lá. Com a Revolução Francesa, o domínio da burguesia ele passa a ser universalizado. Tá? Deixa de ser uma coisa excepcional em alguns países e passa a ser a regra geral. Tá? A gente vai falar mais disso quando chegar lá na Revolução Francesa. Vamos fazer uma questãozinha aqui, eu acho que a gente consegue, após essa questãozinha, encerrar. Tá? Questãozinha da Cefet de Minas Gerais, tá? Ou do Cefet, eu nunca sei se é o Cefet ou se é a Cefet. É o Cefet, é o Centro de Tecnologia, né? Se não me engano é esse o nome.
centro, né? Então é o Cefet. Questãozinha do Cefet, questão de 2020. Você vai falar, ué, Caio, questão de 2020, mas a gente agora em 2020 está na quarentena e o Cefet está fazendo prova? Não, calma. É porque eles dizem que a prova é 2020 porque ela foi feita em 2019 para os alunos que queriam entrar no Cefet em 2020. Então, como é para a turma que vai começar em 2020, eles chamam de Cefet 2020, mas a prova foi feita em 2019. Tá? Então, essa é uma prova aqui anterior à quarentena, uma prova do finalzinho do ano passado. Cefet Minas, questão da prova de 2020, que foi feita em 2019. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Olha só, essa palavra aqui é uma palavra-chave, tá? Você vai ouvir muitas e muitas e muitas vezes falar-se em direitos inalienáveis, e aí sempre vai ser uma remissão, vai ser uma referência à Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? A palavra inalienável significa aquilo que não se pode alienar. Alienar é uma coisa que você pode retirar de alguém, tá? Então, uma coisa inalienável é uma coisa que não pode ser retirada de alguém. Tá? Então, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, direitos que não podem ser retirados, que entre estes estão vida, liberdade e procura da felicidade. A gente já tinha lido isso lá atrás, numa outra questão, acho que 2 aulas atrás. E aí tem um outro textinho aqui embaixo. Tá? Em agosto de 1776, lembra que a independência foi em julho, tá? 4 de julho. Então, em agosto já estava começando o conflito, guerra, tiro. Tá? Em agosto de 1776, Harry, escravo de propriedade de George Washington, fugiu em direção ao território ocupado pelas tropas britânicas, atraído pela promessa de liberdade feita pela Inglaterra. Em julho de 1783, a gente já sabe que aí vai ser tratado de Paris, né? Tá acabando a guerra. Embarcou no navio inglês e partiu junto com as tropas vencidas em Nova York. Outros 2.774 negros embarcaram com ele. Harry Washington, olha outra coisa importante, era costume nessa época que escravo não tivesse sobrenome. Então o escravo ele adotava o sobrenome do seu dono. Tá? Não é que eles eram filhos ou parentes, não. É porque o escravo normalmente adotava o sobrenome do dono. Harry Washington, como foi registrado, passou a viver numa comunidade de negros livres na província da Nova Escócia, Canadá. Canadá, que era um território que ainda estava sob domínio inglês nessa época. Não sei se você está percebendo. Tá? Não sei se você já entendeu. São 2 textos. Há ideias opostas neles. Tá? No primeiro texto, que é a Declaração de Independência, dizendo assim, todo mundo é igual e todo mundo tem liberdade. No segundo está dizendo, mesmo com o processo de independência nos Estados Unidos, mesmo com o processo de independência, havia escravidão. Ou seja, não havia liberdade. Então aqui em cima, os caras que estão fazendo a independência estão dizendo assim, ó, é liberdade para todo mundo. Aqui embaixo, na prática, está falando assim, ó, liberdade para todo mundo, mais ou menos. Para os escravos, não. Tá? Percebe? Existe aqui uma contradição, uma oposição entre o que está em cima e o que está embaixo. Tá? É uma ideia contraditória. Vamos lá. A leitura dos trechos permite afirmar que a luta pela independência das 13 colônias britânicas na América do Norte gerou intensos combates nas cidades e grande imigração de pessoas para o continente. Vamos lá. Imigração de pessoas para o continente. Quem eram os continentais nessa época? Eram os Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra eram os insulares. Insular é aquilo que vem de uma ilha, né? Insular tem a ver com ilha. Então, como a Inglaterra era uma ilha, são os insulares e os estadunidenses, né, os norte-americanos, eram os continentais. Imigração de pessoas para o continente. Não, na verdade o que estava acontecendo era o Harry Washington saindo, tá, da região com as tropas britânicas. Depois ele volta, tá? Mas durante a guerra ali, ele acaba indo embora. Primeira coisa. Segunda coisa, os textos não falam sobre combate. Tá? Então, a partir da leitura dos textos, é possível afirmar que tinha intensos combates. Fala que esses combates eram na cidade, no campo, no mar. Não, está falando nada disso. Então, essa letra A aqui está correta, não. É possível afirmar, a leitura dos trechos acima permite afirmar que a luta pela independência das 13 colônias excluiu determinados grupos sociais das prerrogativas. Aqui, prerrogativas tem mais ou menos o mesmo sentido de direitos. Tá? Excluiu determinados grupos sociais dos direitos humanos defendidos pelas ideias do movimento. Ó, vamos lá. Tem ideias de direitos humanos defendidas por esse movimento? Tem. Né? Aqui em cima é a declaração do movimento de independência. Tá?
E esses direitos são vida, liberdade e procura da felicidade. Será que um escravo tem liberdade? Com certeza não. Será que um escravo tem autonomia para procurar sua felicidade? Provavelmente também não. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: a Declaração de Independência afirma certos direitos, mas aqui embaixo, o segundo texto, está dizendo que esses direitos não eram dados a todos, que alguns grupos estavam excluídos. Quais grupos sociais? Os escravos. Isso aqui, a princípio, parece correto, né? Vamos ver a letra C. Eliminou a possibilidade de convivência pacífica entre britânicos e estadunidenses no continente americano? Claro que não, tanto que após o Tratado de Paris, o Canadá continuou lá sendo um território britânico, tá? Estava feita a independência, tinha britânico no norte, tinha estadunidense um pouquinho abaixo, tá? E é isso, estão convivendo, não tem nada disso aqui na letra C não, tá errado. Letra D de dado. Estendeu o conceito de cidadania às populações que ocupavam o continente antes da chegada dos europeus? Quem são as populações que ocupavam o continente antes da chegada dos europeus? Os indígenas. Será que indígena podia votar, podia participar? Lá atrás eu falei que não, que o voto estava excluindo os indígenas. Então, né, a letra D também está errada. Só sobra mesmo a letra B. Será que é essa a correta? É essa a correta, esse é o gabarito. Tá? Gente, com isso a gente encerra a independência dos Estados Unidos. Coisas que você precisa guardar na memória e que são muito importantes. O que é federalismo? Isso vale para a história americana, mas de forma geral para além disso. Tá? O voto indireto, eu te expliquei com detalhe, mas o voto indireto normalmente não é muito cobrado. Saiba que ele era um sistema de votação meio esquisito. Te ajuda a entender por que às vezes nos Estados Unidos você tem essas votações esquisitas, né? Mas não faz muita diferença em termos de resolver questões, não. Pra você ter um exemplo, né? Na última eleição presidencial americana, o Donald Trump ele ganhou alguma coisa como se fosse 1 milhão de votos a menos que a Hillary Clinton. Ele se elegeu, mas com 1 milhão de votos a menos. Tá? Então, não precisa se preocupar muito em entender o que é voto indireto para questões, para resolver questões, mas entenda para a vida. O federalismo é importante para a vida e para as questões. Além disso, lembre das diferenças de colonização entre o Norte e Sul, um tem trabalho escravo, o outro não. Saiba muito bem que o iluminismo foi um movimento intelectual que influenciou a independência americana, e saiba que a independência americana tinha uma certa carga de contradição, que era o fato de você ter a defesa da liberdade, ao mesmo tempo em que parte da população não tinha acesso a essa liberdade. Beleza? Gente, vou encerrando por aqui, por hoje é só. Fiquem bem, se tiverem dúvidas mandem aqui e não esqueçam de lavar muito bem as mãos.